no Morumbi, em São Paulo. São Paulo 0, Sport 0. Realmente o Sport fez jogo de time rebaixado. Só deu São Paulo, tanto no primeiro quanto na segunda etapa. O jogo totalmente dominado pela equipe do São Paulo. Agora o Nenê estava em um péssimo dia, hein? Um horrível dia, perdeu várias oportunidades, ainda perdeu um pênalti, foi muito mal batido. E você vai ver aí na sequência. Agora o Sport teve pouquíssimas oportunidades. Oportunidade clara de gol, só teve uma, mas foi bem clara aos 37 do primeiro tempo. De resto, o São Paulo dominou o jogo, teve as melhores oportunidades, agora foi muito incompetente. Essa oportunidade aí que eu tava falando pra vocês, uma grande oportunidade que o Sport perdeu. De resto, foi um time totalmente retrancado, esperou o São Paulo o tempo todo. São Paulo teve oportunidade para fazer o gol, não conseguiu, porque o Maílson foi muito competente, goleiro do Sport, e a equipe do São Paulo também teve uma péssima finalização. A quantidade de gols que o São Paulo perdeu foi hilariante, inacreditável, como as finalizações do São Paulo foram imprecisas. O Sport teve pouquíssimas oportunidades, como você viu aí. O pênalti foi muito bem marcado pela arbitragem. Agora, o jogador do São Paulo recebeu o cartão amarelo por simulação. Foi uma simulação vergonhosa. Aí o pênalti. Pênalti claro, agora muito mal batido pelo Nenê, que você vai ver aí na sequência. Não foi um bom resultado para o São Paulo, não. O Maílson pegou, o Nenê bate rasteiro, bate no canto. Porque o Jardine precisava de um bom resultado contra um time praticamente rebaixado para se firmar na equipe do São Paulo. Não foi isso que ele conseguiu. E aí o jogador foi expulso, o jogador da equipe do Sport. E você vai vendo algumas oportunidades inacreditáveis. A bola não queria entrar. Como você viu, o São Paulo perdeu gol de tudo quanto é jeito. Perdeu gol de pênalti, perdeu gol de falta, perdeu gol perto da barra. A bola não queria entrar, batia na trave, batia em tudo, mas a bola não entrava. Mas pro Jardine, ele que quer se manter, né? Já se manteve, aliás. Eu disse que ele queria se manter, ele já se manteve. O Leco vai permanecer ele no comando técnico da equipe. Agora ele sabe que a pressão é grande, né? Dentro de casa não é razoável empatar com uma equipe tão medíocre como é o Sport. O Sport está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. O São Paulo está brigando pelo G4. Então são times antagônicos na tabela do Campeonato Brasileiro. Portanto, o São Paulo deveria ter conquistado um resultado melhor. Jogou para isso, teve as melhores oportunidades. Não entendi a falta de finalizações efetivas. O Sport não jogou absolutamente nada. E pro Sport tinha que vencer. Vai deixar a questão do rebaixamento para a última rodada. Mas o resultado foi ótimo. Nunca tinha vencido o São Paulo no Morumbi, né? E não perdeu. Empatou. Foi um resultado muito bom pro Sport, sim. Era um jogo que eles não contavam absolutamente com esse empate, não. Né? Se fosse derrota, não seria nenhuma surpresa, não seria nenhum disparate falar. Mas parabéns à equipe do São Paulo pelo futebol. Agora, pelas finalizações, foi uma vergonha, né? E um péssimo dia do Nenê. Péssimo dia do Nenê. Perdeu a oportunidade de tudo quanto é jeito. Ficou assim no Morumbi. São Paulo 0, Sport 0. Boa noite. Duas, por gentileza, porque claro que eu vou querer que você faça a avaliação do jogo, né? E se você puder responder, por favor, sobre o Elinho, se ele pediu para sair. E esteve aqui o vice-presidente do Sport e o citou várias vezes, até falando que você é estagiário por falta de fair play naquele lance em que o Jusilei coloca a bola para fora quando o Peixoto está caído no ataque. Com certeza você já deve ter ouvido ou já deve estar sabendo o que ele falou, se você tem algo a responder. Bom, gente, sobre o jogo, a gente sai bastante frustrado com o resultado. Obviamente não era o resultado que a gente queria, né? A gente tinha realmente a expectativa de vencer e sabia que tinha condição para fazer isso. Analiso um primeiro tempo um pouco mais trancado, onde a gente procurou espaços para entrar dentro da defesa do Sport e teve um pouco mais de dificuldade. Mesmo assim, tivemos algumas alternativas dentro do primeiro tempo que poderíamos ter feito o gol. E uma alteração tática já de posicionamento para o segundo tempo que, a meu juízo,
destrancou um pouco o jogo, nos possibilitou ser mais agressivos, ser mais ofensivos. E infelizmente a gente acabou pecando demais na finalização, no último passe, em situações que a gente poderia ter definido o jogo. Talvez a ansiedade tenha atrapalhado, justamente por estar todo mundo querendo demais, né, colocar o São Paulo dentro do G4. Mas hoje foi um dia que a gente lamenta aí essa falta de efetividade na produção ofensiva. Eu sinceramente não vou responder, não. Jardine, eu queria que você falasse um pouco sobre o Nenê, sobre a forma como a torcida reagiu a ele, sobre a conversa que você teve com ele, porque você deu um abraço nele na hora que ele foi substituído. Ele é um cara que tem clima para permanecer no ano que vem e contornar essa situação dele é uma das suas principais missões agora como técnico efetivo? O Nenê é uma liderança importante dentro do nosso vestiário. É um cara que desde que chegou encarou esse desafio aqui do São Paulo como talvez um dos maiores da sua carreira. A gente percebe isso por tudo que ele fala, por tudo que ele faz. Um cara, mais uma vez, volto a dizer, extremamente dedicado nos treinamentos. Foi decisivo para a gente dentro do campeonato em muitos jogos. E errar o pênalti, acho que faz parte. Acho que, se não me engano, é o primeiro pênalti que ele erra. Fez alguns outros importantes. Jamais se eximiu da responsabilidade de assumir. A gente sabe o quão é difícil, né, um pênalti numa situação dessa, onde vem na cabeça o filme de eu não posso errar, porque o jogo já está difícil, a gente está com dificuldade de fazer o gol. É uma chance de ouro, né? Infelizmente, hoje foi o dia dele errar. Está bastante chateado, como todos nós, como torcedor. E eu, como treinador, faria isso, fiz por ele, mas faria por qualquer atleta do São Paulo, porque entendo que aqui dentro está todo mundo trabalhando demais. Engenhão, Rio de Janeiro, Botafogo 2, Paraná, Clube 1. O rebaixado, né? E sempre periclitante Paraná. Perdeu mais uma, né? Nem terminar o campeonato com honra eles conseguiram, né? O Botafogo se livra do rebaixamento, abriu o placar dentro de casa com apoio de sua torcida, com o Eric aos 6 do primeiro tempo. Você quer ver aí o lance com imagens da TV UOL. O Paraná não jogou absolutamente nada, como é costumeiro, né? O Paraná nunca joga nada. E os times que pegam ele normalmente vencem com certa facilidade, como o Botafogo venceu. Não teve percalços não para vencer, apesar do placar de 2-1, dizer que o Botafogo teve um pouco de dificuldade, mas não teve nenhuma dificuldade, dominou totalmente o jogo, teve as melhores oportunidades. E aí o empate do Paraná, inacreditável, levar gol do Paraná, hein? E aí o gol do Paraná, o Alex Santana aos 18 do segundo tempo. E aí, o gol da vitória do Botafogo, o cruzamento na área, a bola passa. E o Botafogo faz um gol meio desajeitado. O Eric de novo aos 29 da segunda etapa. Olá, Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. É campeão. Palmeiras bate o Vasco por 1-0 em São Januário com gol de Daverson e conquista pela 10ª vez o Campeonato Brasileiro de Futebol. Felipão recebe banho de cerveja após a vitória e a conquista do título pelo Palmeiras. Jogadores e dirigentes do clube falam sobre esse dia histórico. Você também confere tudo o que rolou na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, agora no Jornal Sport News.